Olá, bem-vindos ao Desprezo Infinito das três franquias praticamente, do Senhor dos Anéis, Harry Potter e as Crônicas de Nárnia. A gente se pergunta por que Harry Potter, no caso quando saiu o primeiro Harry Potter e o Senhor dos Anéis no cinema, teve uma grande comparação na época, né? Que eram ambos séries de livros que estavam ganhando filmes, ambos foram bem sucedidos, né? Como filmes também, e saíram o 1 e o 2 exatamente nos mesmos anos no cinema, assim. Então teve uma incrível dualidade na época. Por mais que você pense que, não, o Tolkien e o C.S. Lewis eram amigos, né? Mas o que tem a ver o Harry Potter? Harry Potter tem muito a ver com Você essa... falou uma coisa que a galera não sabe. Eu acho que a maior pergunta mesmo é o que Nárnia tá fazendo aqui no meio. Ah, sim. Nárnia, eu achava que a maioria das pessoas sabia, mas é uma série de livro muito antiga, né? Não é... Ele tem cara de livro adolescente de hoje, mas é de 1950, né? Ele foi feito por C.S. Lewis, que é um amigo de faculdade do Tolkien. Eles tinham um grupo chamado Inklings, né? Eu conheci essa história já faz bastante tempo atrás. Tem outros escritores na série. O Lewis, ele é ambos eles são, né, cristãos, tanto Tolkien quanto o Lewis, né? E eles abordaram isso nos livros deles de jeitos diferentes, né? Você tem um ponto de vista mais católico no Tolkien, enquanto você tem um negócio mais protestante no Lewis. E o Lewis, ele escreveu outros tipos de livros, mais, né, fugindo da ficção. Teve poucas ficções que o Lewis fez em vida, enquanto Tolkien ele focou bastante nesse universo, né? Ele, para quem lê a folha esqueci o nome do livro, em que ele conta sobre o cara tentando chegar na obra perfeita, né? Você vê que ele está falando da história dele. Ele quer fazer uma coisa que ele se orgulha, mas ele nunca consegue acabar e ele sabe que ele vai morrer sem ter terminado, assim, né? E foi meio que aconteceu, né? E aí ele percebe que, na verdade, ele está vislumbrando a perfeição, né? O paraíso, tudo, e apenas expressando o máximo possível que como ele como ser humano conseguiria fazer, assim. Isso eu acho bem legal também. Temos dois convidados que vão estar enviando à distância o canal de hoje, que um deles é o Joaquim Rodrigues, que ele tem um projeto muito interessante de escritores amadores, né, que chama Piratas do Submundo. Tem um conto meu, inclusive, nesse projeto, né, que chama Regret, né? Se vocês quiserem procurar, vai estar lá o conto escrito. E eu vou oferecer mais dois contos também para essa história. Ele é escritor e ele se dispôs a mandar o vídeo. Ele disse que a câmera dele é ruim, vocês provavelmente vão ver isso daqui a pouco. Olá, eu sou Dub Roses, ou Joaquim Rodrigues, como eu sou mais conhecido, e eu sou o líder do grupo literário Piratas do Submundo, e também eu sou o criador de dois projetos, que são Bardos de Yggdrasil e Histórias do Velho da Taberna, que inclusive o primeiro livro vai ser publicado esse ano agora. Meu primeiro livro físico, eu já tenho outros livros online, esse vai ser o primeiro trabalho que realmente vai para o papel. O outro convidado é o Terror Sam, que ele tem um canal no YouTube chamado Oculus Nerd. Ele também faz sobre vídeos de jogos de Game Boy, a maioria deles, né, lives, e depois ele manda pro YouTube. Tem um link também pro canal dele aqui. E ele gosta bastante das franquias dos livros, ele que se voluntariou para esse tema, na verdade, né? Eu falei com ele no começo do ano, falei, ó, esses são os desprezos desse ano. Qual que você preferiria falar? Ele optou por isso aqui. Provavelmente ele deve gostar mais do Senhor dos Anéis, geralmente é o que acontece, né? Mas eu vou ficar surpreso, ele pode me surpreender. Pode gostar de Harry Potter, pode gostar do Narnia, né? Aliás, eu fico muito contente quando eu vejo fãs do Narnia, eu gosto bastante da franquia do livro. E ele vai estar enviando as coisas também. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael, também conhecido como Terror Sun. Sou o dono do canal Oculus Nerd, um canalzinho à toa aí que faz vídeo de jogo, de quadrinho, cultura pop em geral. Não é muito bom não, mas é o que tem. Bom, fui convidado aqui pelo Renato para falar de Senhor dos Anéis, Harry Potter e Crônicas de Nárnia. Vou falar mais de Senhor dos Anéis, mais ou menos de Harry Potter e quase nada de Crônicas de Nárnia, porque Crônicas de Nárnia eu só vi o primeiro filme e só. Bom, vou colocar também uns videozinhos aí para ilustrar o que eu falo, porque a minha câmera não é muito boa, a qualidade dela é meio ruim. Então, para ficar um negócio mais ou menos bom, beleza? Valeu aí! A gente vai falar da construção dos universais das histórias aqui. A maioria das histórias antigas, né, elas são mais simples, falar assim, por questão simplesmente de você não tinha o que observar para criar sua própria história, né? Isso não é um defeito, principalmente nos antigos. O rapaz que fala das músicas pop hoje, né, não melhorarem e tal, né, que ele demonstra cientificamente que as músicas pop de hoje são piores do que as originais, tudo vem piorando. E como nós estamos mais críticos em questão de roteiro e tudo, é verdade, nós somos mais críticos porque a gente tem mais como ver a longo prazo as coisas, a gente consegue
e ver cada episódio, ver cada coisa, né? Mais pontos. Sim. Então, o Lewis, ele tem a história simples, né? Não adianta fingir que a história é extremamente construída em cada pequeno detalhe, né? Ela segue uma linearidade bem simples, até eu gosto bastante do Narnia, né? E ao mesmo tempo uma coisa boa dele, né? É justamente ele não ter esse lance britânico de detalhar tudo, né? Ele deixa o espaço pra gente imaginar como a gente gosta das coisas. Ele se inspirou no cristianismo, né? Você tem bastante do Aslan, como, né, o Jesus, o Senhor dos Mares é Deus, Stetash, né? E o universo do Tolkien, que também tem muito do princípio, a humanidade abandonada ali, né? Querendo... Eles caem quando eles tentam ir para a Terra dos Deuses, né? Que é a mesma coisa do fruto proibido, de você querer ser igual, equivalente a Deus, dá tudo errado, você vai, né, expulso. Morgoth, que manipulou todo mundo. É bem as referências. E o Tolkien, o universo dele parece menos original, assim, né? Falando assim dos dragões, orcs, não sei o quê, porque todo mundo imitou o Tolkien, né? A gente pode falar mais disso na influência em si, assim, não vou mencionar assim, mas é claramente quando você pensa no medieval mágico, né, você já é Tolkien na cabeça, assim, sabe? Enquanto Narnia hoje em dia parece realmente criativo um cara ter pensado nesse tipo de funcionamento do mundo, né? Você tem lá os grifos misturados com animais falantes, centauro, rinoceronte, né? Você consegue ver os paulamas. Quem quer imaginar um ser meio anfíbio humano com roupa de caipira? É impressionante, assim, né? E o Harry Potter, ela retratou o mundo britânico contemporâneo, como o Narnia fez, né? Na época. Era o contemporâneo, as crianças são britânicas na época de guerra, né? E introduziu a magia ocidental, né? Ali no... que seria o que a gente conhece sobre bruxos e outros tipos de magos europeus. Se eles tivessem continuado e aprenderam até a se esconder melhor, vamos falar assim, né? Porque a gente tinha fábulas antes, sumiu tudo, porque eles estão se escondendo melhor, né? Entendeu? Ela se aproveitou de a gente saber sobre essas coisas como se fosse real, né? Tinha bruxa na Idade Média, tinha essas coisas, só que agora eles estão malando, né? E no caso da construção do universo, eu como pessoa, eu gosto muito da história do Narnia, né? Como um pacote completo, assim. Mas eu acho injusto eu considerar uma coisa melhor que a outra. Eu tenho alguns problemas com Harry Potter, mas eu acho que eu posso dizer que foi muito depois do sucesso, que eu acho que estragou algumas coisas, né? E como não vem na parte do livro em si, né? Isso aí eu vou mencionar, que eu acho esquisito os adultos não se revoltarem com a situação, assim, e deixar o papel para os adolescentes, assim, né? Isso eu acho que dá para falar agora, que até no Percy Jackson você vê como tem um problema maior para ser lidada por Zeus, Poseidon enfrentando o Typhon, enquanto os jovens enfrentam o Cronos, assim. Isso eu acho que é o principal. Você tem alguns detalhezinhos que eu acho ruins, mas que tá mais pro livro do que pro filme, então eu vou guardar pro momento dos filmes em si. Então eu vou empatar os três franquias. Eu já vi que essas perguntas vão ser bem difíceis, porque meio que eu sou bem suspeito para falar. Mas tentando fazer uma análise sem levar pro lado fanboy da coisa, poderia dizer que o Senhor dos Anéis é bem mais construído que os outros dois. Construído até demais, eu confesso que até me irrita um pouco o jeito que o Tolkien detalha milimetricamente cada parte do cenário. Isso acaba sendo um pouco maçante para mim. Mas é uma construção impecável. A história, a trama toda tem um trabalho absurdo. Só que ao mesmo tempo, Harry Potter já tem um outro tipo de construção que eu acho interessante, que é em volta do mistério. As tramas todas, elas têm uma emenda, elas têm reviravoltas muito boas. E Narnia, apesar de ser o meu favorito, é de longe o mais simples de todos. A história, ela tem grandes ligações em um livro com o outro, porém não tem grandes mistérios, nenhuma grande construção de cenário. Mas não digo que ela é ruim por isso, é que realmente o estilo do Lewis é ser simples. Eu vou ter que assumir aqui. Dessa vez eu conheço mais os universos em si, do que aquele conhecimento aprofundado que leu 500 vezes e etc. Dessa vez eu não posso ver o mito completo de tudo.
Em compensação, eu assisti O Senhor dos Anéis várias vezes, e se tivesse na TV lá, na casa de alguém, no almoço de família, era essa a escolha, né? O que não posso dizer o mesmo tanto de Narnia como de Harry Potter. Inclusive, eu sou um dos que considerava que Narnia era uma dessas coisas novas que a adolescentizada curtir. Sim, nada contra os universos, pelo contrário, muito a favor, sabe? Essa coisa do Harry Potter de pegar o dia a dia e torná-lo muito mais divertido com a adição de detalhes, Sim. sabe? Não mudava muita coisa, mas por ser um detalhe, né? As fotos eram GIFs impressos. Sim. Muito legal. E Nárnia, como o outro mundo, ele realmente existe, realmente tem as conexões, são portais que você não sabe, que o indivíduo não sabe exatamente onde está, mas eles estão por ali. Sim. Meio Digimon, assim, né? né? Para atravessar, bem. Foi muito esperto. Porém, Senhor dos Anéis, ele consegue inspirar mais de um jeito que, inclusive, pessoalmente, Narnia não me inspirou. E eu imagino que para as obras em geral, Harry Potter não chegou nesse nível, né? Dá para chegar, tem muito para se explorar ainda, e a autora original ainda está viva, né? Então ainda não chegou nesse nível. Sem contar que o universo inteiro é vivo. É possível que alguém faça algo que encaixe com o Senhor dos Anéis e que mostre o mundo evoluindo sem perder a magia, ou perdendo a magia, Sim. e com exploração espacial sem problema. Na verdade, em RPG isso é feito, né? Então não teria como, apesar de eu gostar muito dos outros universos, eu não votar no universo de Tolkien. Ok. Então vamos lá. Pergunta número 1. Qual das obras possui uma construção melhor? Bom, vou ficar com O Senhor dos Anéis porque o Tolkien trabalhou nesse livro a vida inteira, né? Não só no livro, mas no universo inteiro do Senhor dos Anéis, que é Arda, né? O planeta ali. Não envolve só a Terra-média, envolve também Valinor e outras ilhas, como Númenor. E como ele passou a vida inteira só escrevendo o universo do Senhor dos Anéis, então há um número incrível de detalhes, de enredo, personagens, criaturas, raças, culturas. Tanto é que ele criou uma língua, que é o élfico, né? O Quenya e o Sindarin. Então, para você ver o nível de dedicação que ele teve com essa obra dele. Fora que a narrativa do Senhor dos Anéis é muito boa. É um pouco maçante no começo, né? Para quem não está muito acostumado a ler. Pegar o Senhor dos Anéis para ele logo de cara pode assustar um pouco, né? Mas depois que você se acostuma com a forma que o Tolkien escreve, é um livro extremamente prazeroso de você acompanhar. O Harry Potter tem um universo muito rico também. A J.K., o J.K. Rowling, criou ali um universo bacana, só que ela não foi muito a fundo nisso, né? Ela não explorou muito como é que é o universo bruxo. A gente só sabe muito pouco, muito pelo que o Harry vê. E o Harry não sabia porcaria nenhuma, né, do mundo bruxo. Ela criou lá o Ministério da Magia, com as leis, as regras mágicas. A escola de Hogwarts também, com suas regras, com seus bruxos famosos. As 4 casas que foram fundadas lá pelo Godric Grifinória, Sonserina, Corvinal, Lufa-Lufa, mas quem são esses personagens? A gente não sabe muito. Ela se focou só ali no Harry mesmo, na sua visão da aventura, e não explorou muito. Ela poderia ter criado pelo menos uns apêndices, até depois de ter terminado a obra dela, para aumentar esse escopo, né? Esse mundo mágico que ela criou. Ela até fez aquele site, o Pottermore, para publicar algumas historinhas lá, mas criava logo um livro e publicava. Parece que ela tá fazendo birra para não publicar mais Harry Potter. Não sei o que se passa na cabeça dessa mulher. Os universos, como ele falou, não dá pra dizer que um é melhor que o outro, são construções diferentes, abordagens diferentes. Para adiantar o meu voto, já é empate aqui.
O que eu vou falar agora é pra justificar mesmo. Beleza. Você tem o mundo de Tolkien, que inspirou muitos universos ficcionais após ele. Elfos, toda essa construção vem já da cultura nórdica, é coisa que já existia na cultura popular. Ele aproveita muito disso, ele cria um universo que evoluiu, poderia realmente ser o tempo que era corrente na época, porém com uma evolução diferente, realidade alternativa, onde você não tem uma evolução pela tecnologia e sim pela magia. Então você tem as coisas que seriam muito mais rústicas, seriam os dragões, os elfos e essas outras criaturas mais desse universo. Quando você vai para o universo de Nárnia, outro ponto europeu, você vê muito mais coisas que seriam greco-romanas, sátiro, centauro. Dríades, gigantes, são bem coisas da mitologia grega mesmo. Sim, então a gente tem nesses dois, um catando mais a mitologia nórdica, outro mais pra greco-romana. No caso do Narnia, ele aproveita também os bichos, os animais que a gente já conhece, e atribui a eles características humanas. E tudo isso no reino europeu. O reino de Nárnia você imagina que seja inspirado numa Europa do século XIV, que é um universo bem sólido de Tolkien, baseado em uma mitologia, e um outro universo que é algo que está acontecendo em paralelo com o universo que a gente existe, o universo que nós estamos. E quando a gente vai pro universo de Harry Potter, catou um outro ponto que não foi trabalhado, que é a questão das bruxas, que foram seres caçados, né? Seres, né? Pessoas caçadas na Inquisição. Que foram caçadas durante a Inquisição, que seriam pessoas que teriam envolvimento no demônio, segundo a cultura. A Rowling, ela cata coisas de mitologias diferentes. Você tem o grifo, o hipogrifo ali, né, no caso, que é o grifo com a traseira de cavalo no lugar de ser uma mistura de leão. Realmente um universo bem variado em relação aos mitos. Ele cata um mito de infância, o bicho-papão, que é uma criatura que sempre altera de forma de acordo conforme o seu medo. Sim. Se ele não é capaz de se assustar, ele passa a ter medo e se esconde. Por isso não conseguiu ver nunca a face. Muito do dessa Harry criatura. Potter foi inspirado na infância que ela cresceu, né? Uhum. Por isso que você pega bastante relação aos ambientes e ao que ela lia, ao que ela observava, né? Sim. O tipo de ser humano, de fantasia, que é o feiticeiro. Você tem unicórnio, você tem centauro, você tem aranha gigante. Talvez ela tenha se inspirado até em Senhor dos Anéis em algum ponto, Nárnia. Mas com certeza ela pegou muito do folclore popular do nosso tempo. Ok. Não a questão do antigo. E por isso construiu esse universo que tem bastante coisa mesmo ali. E você tem uma maneira de viver paralela no universo dela, Dentro da coexistindo Terra. no mesmo mundo. Sim. E é por isso, catando essas três abordagens, que eu considero que teria que ser um empate, porque são abordagens bem diferentes e ricas da construção do universo. Faz sentido. Os melhores livros, eu acredito que Tolkien, como eu disse, ele escreve muito como um britânico, né? Ele detalha a informação até demais, assim. Então isso em questão é uma coisa que eu não gosto muito, né? Eu sempre gostei de conseguir imaginar. Eu brinquei em uma história que eu estava escrevendo, descobri um britânico escrevendo o livro, e nesse caso eu detalhava demais de propósito, né? Mas em geral não é uma coisa muito boa, né? E o Harry Potter não chega a ler tanto, né, o suficiente para poder falar que esse é o jeito que a Rowling escreve, né? Não sei o quê. Mas o Lewis, uma das coisas muito boas a respeito dele, que muita gente até que não gosta de ler pode querer ler, é que os livros são curtos, né? Aqui você tem os 7 livros do Narnia reunidos, e eles são livros muito simples, né? Eles conseguem ir direto ao ponto sem dar muita valsa, assim. Eles são detalhados, sabe? Você fica preso aos momentos da história. E por que não tem tanta adaptação do livro? É porque justamente você tem um tempo finito ali, né? Você tem o começo do mundo do Narnia no primeiro livro e o fim do mundo do Narnia no final. Qualquer outra história que você quiser botar, você vai ter que inserir que foi aqui que aconteceu quando não tinha criança em Narnia, né? E tem livros que as crianças não vão para Narnia, né? Não é sempre... Aliás, só 2 livros contam as histórias das 4 crianças. Todos os outros livros não tem. Eu daria o ponto para os 3, né? Justamente porque não posso, né,
simplesmente citar, porque o único que eu li inteiro foi Narnia. O único livro que eu li foi o Hobbit, né? O Hobbit ele é bom, mas ele tem esse problema do detalhamento. E, aliás, ele é mais infantil. Eu imagino que o Senhor dos Anéis vai ser mais detalhado que isso até, a trilogia, né? A trilogia que é um livro só, na verdade. Né? Mas, enfim. Nesse caso, eu de abstenção, na verdade, mas é a mesma coisa que o empate, porque vai zerar os 3 pontos. Né? Então é isso aí. Eu vou deixar para os 2 escritores falarem por mim. Livro melhor? Bom, aí eu vou ter que puxar pro meu gosto. Como eu falei, eu acho muito maçante o jeito que o Tolkien escreve. Então, pra mim, pelo menos, o que foi mais prazeroso de ler foi Harry Potter. Embora, de novo, eu fale, eu gosto mais das Crônicas de Nárnia. Porém, eu acho que o Harry Potter foi melhor escrito. A descrição dele é melhor do que as Crônicas de Nárnia. Que é o que eu sinto falta nele. Eu acho que os personagens eles são muito pouco detalhados. Eu queria que o Lewis tivesse explicado melhor como são os personagens, tivesse dado um pouquinho mais de detalhes sobre o mundo, sobre as construções, e faltou isso. Agora pergunta número 2. Qual das obras possui livros melhores? Bom, aqui eu vou ficar com o Senhor dos Anéis de novo, porque é uma obra fantástica. São 3 livros que na verdade são um só, né? Ele foi concebido para ser um único livro e foi dividido. Mas a aventura é perfeita. Desde o Condado até Mordor é um livro impecável na sua estrutura de narrativa e como que a gente vai... o escopo, né, vai aumentando também. À medida que o Frodo vai sair do Condado até Mordor, a gente tem um conhecimento muito maior da Terra-média do que era no começo. Isso é muito bacana. Porque isso abre a curiosidade de saber um pouco mais. Então a gente vai atrás do Silmarillion, Contos Inacabados, do Hobbit, ler os apêndices. Então é um livro perfeito. É obrigatório na literatura de qualquer um. Eu também não li todas as obras, o que eu acabei lendo foi o Harry Potter, que foi o que eu tive acesso, 3 obras do Harry Potter, do primeiro ao terceiro livro. Dos outros autores eu nunca tive a oportunidade de ler nenhuma das obras. O que eu sei são o que as pessoas falam pra mim, e a questão do Tolkien, dele ser muito detalhista em relação ao que tá acontecendo. Você não precisa imaginar, você realmente visualiza pela descrição. A descrição é muito boa. Chegaram a me falar que seria o primeiro autor a escrever diretamente pro filme. Que os livros deles já foram feitos diretamente para se tornar filme de tão detalhados que eles são. O Narnia é o que tem o jeito diferente de escrever, porque seria escrito em forma de crônica, então seriam histórias mais curtas. Talvez seja até por isso que não tenha ganhado tanta popularidade assim em relação a ler, porque não dariam tanto valor a algo mais curto. E esses livros do Tolkien, na época que eles chegaram aqui, não seriam tão populares assim. Querendo ou não, a gente não tem todo esse acesso. Do Harry Potter eu consegui ler, consegue deixar bem interessante dentro do livro a sequência que acontece. Mas você não tem aquele riqueza do universo, assim, das relações que são abordadas entre as pessoas, como o Harry vê o mundo, umas coisas acontecem com ele. Mostram, ela trabalha bem essa questão da perspectiva local, dele. Né? É, bem local. É bem centrado no personagem mesmo. Imagino que pelas descrições que fazem de Senhor dos Anéis, ele explore bastante todo o universo em si. E devido a ser uma crônica, suponho que Narnia ele explora bastante a mensagem, que é o que acaba sendo passado no filme. No caso, tive um empate, entre aspas, porque eu não posso dar um voto para um deles sem conhecer, sabendo que foram escritores muito bons em suas épocas. Eu diria que eu também, mas tem que fazer um ponto antes. Um ponto triplo, por sinal, porque eu não tive total acesso aos livros, né? Por isso que eu não posso dizer que eu li de cabo a rabo 50 vezes, eu simplesmente não tive como. Os livros que eu cheguei a tocar, inclusive, não eram meus, inclusive estes aqui, não são meus. Tenho que pontuar que eles são, todas as sagas, né? São inspiradoras, são motivacionais, tiveram algumas adaptações, né? Conseguiram fazer jogos de todos eles. Já vi RPG baseado em Harry Potter, né?
Nárnia entrou no vocabulário brasileiro, né? Alguém que foi pra longe, o que está longe, tá em Tá em Nárnia. Nárnia. A coisa que foi perdida, tá em Nárnia. Pai, eu saí do armário, meu filho foi pra Nárnia. Ou ele saiu de Nárnia, né? Cara, o mundo do Nárnia, ele tá bem... Ele conseguiu, depois de tanto tempo, aparecer e conquistar as pessoas, né? Isso foi legal, não foi uma coisa que veio porque o livro era conhecido, assim. Muita gente nem sabia que tinha livro, assim. E quando veio, ele ficou na cultura, assim. Ele conseguiu resgatar, assim, de uma maneira impressionante, assim. Surgiu e todo mundo, pô, que da hora esse bagulho, hein, velho? E a música de batalha é absurdamente foda, né? Mas, nesse caso, como as origens deles são de livros, né, desses universos são de livros, então eu não poderia simplesmente me abster. Muito pelo contrário. Né? Se alguém que não leu como os fãs leem consegue perceber a influência, quer dizer que eles são grandes o suficientes para receber os 3. Ah, sim. No joinha. Aham.